Chega mais, Genuíno, como está você? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Estava acompanhando aqui, é um prazer falar com vocês. É um prazer, Rebeca, falar contigo. Estou à disposição nesta manhã de terça-feira. Legal. Genuíno, a Rebeca começou com a gente ontem. Ela é uma das líderes da comunicação da favela de Paraisópolis. Ela atua no Mais Favela, né? É o canal Mais Favela, que tem sede em Paraisópolis para fazer a chamada comunicação popular, né? Então, o importante é ela com a gente agora vai participar das conversas. Genuíno, já anunciei aqui de manhã. Vamos falar da questão militar, que eu sei que você está preocupado. Ontem, essa revelação do relatório da Polícia Federal foi realmente chocante, porque trouxe de novo o fantasma da questão militar à tona. Ele estava aí, só não estava à tona. Os 11 militares da ativa mencionados no relatório da Polícia Federal como participantes das articulações golpistas, nenhum foi punido ou afastado dos seus cargos até o momento. Apenas esse aí que está à direita, que é o coronel Jean Lawande, que estava indo para ser adjunto do adido militar brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, foi suspensa esta ida dele, os outros todos estão mantidos nos seus cargos. Ontem saiu um artigo muito interessante na revista Ópera, do Pedro Marinho, um especialista na questão militar, dizendo, a tese defendida no celular do CID para o golpe, que é as Forças Armadas são um poder moderador, é defendida pelos 3 comandantes das Forças Armadas, com destaque sempre para o comandante do Exército, e ele lembrou a nota oficial das Forças Armadas, do Comando das Forças Armadas, de 12 de novembro de 2022, não é 20 anos atrás, é agora, meses atrás, em que se afirmava que as Forças Armadas são sempre presentes e moderadoras, ou seja, um poder moderador acima dos outros poderes, e em novembro eles faziam a defesa, está nessa nota, das manifestações nas portas dos quartéis. Sabe-se agora que não era apenas este grupo de WhatsApp que veio à tona com a revelação da investigação da Polícia Federal, havia pelo menos mais um, provavelmente havia vários grupos de militares da ativa e da reserva tramando o golpe. Tem este outro grupo, Notícias Brasil, com a presença de ninguém menos que o general Heleno e o general, ambos da reserva, Sérgio Etchegoyen. E agora se sabe também que o Bolsonaro teve 2 encontros depois das eleições com o general Vilas Boas. Ele está muito adoentado, mas ainda tem um poder muito grande nas Forças Armadas e ele atua. A mão longa dele são sua filha e sua mulher, que atuam abertamente com os golpistas. Está aí. A questão militar não nos larga, né, gente? Não larga, e quero acrescentar uma notícia não boa sobre essa questão, que ontem o ministro da Defesa, Zé Múcio, que eu faço críticas a ele declara que não tinha encontrado digitais do alto comando nos acontecimentos do 8 de janeiro. Os coronéis dentro do Exército é o coração, porque a cabeça é o alto oficialato. É tanto, Mauro, se lembre que na época da ditadura eram os coronéis que comandavam o sistema de DOI-CODE. É tanto que no acordo firmado com o Tancredo disseram o seguinte: eles não serão promovidos a general, mas não serão punidos. Portanto, essa blindagem não é nova. E, no meu modo de entender, o meu governo, o governo Lula, está, vamos dizer assim, numa política de apaziguamento quando nomeou o Zé Múcio. Ele devia ter demitido alguns 4 estrelas, nomeando o mais moderno. E ele está reagindo a cada fato que surge. Por exemplo, o celular do Mário Cid é uma espécie de celular falante, como diz o Miro Borges. E esse celular falante dá as digitais do golpe. Como é que um ajudante de ordem bota tudo aquilo sem o aval dos superiores? Isso não acontece nem com assessoria parlamentar, Mauro. Isso não acontece, é desrespeitar a opinião pública e o país e a consciência democrática. Portanto, o celular mostra o roteiro do golpe, mostra os personagens, e está mostrando, inclusive, que as filhas e esposa de militares, inclusive do Vilas Boas e a mulher do Cid, estavam naquele acampamento de Brasília. Quando o comandante do Exército botou os blindados para não... O Capelli, interventor federal em Brasília, não prendeu o pessoal, é porque estava lá as famílias de militares, a chamada família militar.
É claro que o Lula demitiu o general Arruda, que era um 4 estrelas comprometido com a articulação do golpe, porque ele não queria destituir o Mauro Cid da Força Terrestre de Defesa de Brasília. Assim como os militares, os coronéis que estão citados, eles não vão ser demitidos. É que há uma tentativa de blindagem. A própria grande mídia fala que o alto comando não estava envolvido nas tramóias golpistas. Quem viu o 7 de setembro de 2021, 2022? Quem viu os acampamentos no Brasil inteiro? Quem viu as declarações? Aquilo tudo era uma articulação. Eles não tinham unidade, é verdade. Não tinham o aval dos americanos. Não tinha unidade da classe dominante. E o 1º de janeiro, com aquela manifestação enorme, chamou a atenção que seria uma possibilidade de equívoco, de erro e de derrota. Então, eles se dividiram. Mas se dividiram na maneira de reagir ao governo. Uma parte quer continuar tutelando o governo, por isso que botou o Zé Múcio, e uma outra parte joga no tudo ou nada. Portanto, eu acho que o governo deveria ser mais contundente, mais firme nas punições administrativas. Não é punição judicial. Quem vai julgar é o inquérito e o Supremo Tribunal Federal. Agora, administrativamente, esses coronéis não podem ficar nos cargos que ocupam, porque eles tramaram o golpe. Aliás, esses coronéis, Mauro, são os que saíram da Agulha Negra de 96, 95 até 2000. Esses coronéis são as Forças Especiais, que é uma espécie de tropa de choque das Forças Armadas. Uhum. Então, veja bem, e tinha 4 estrelas envolvidos, da ativa. Está se sabendo pelos celulares que tinha sinalizações do COTEC, que é Comando de Força Terrestre, tinha sinalizações do próprio Arruda, que foi demitido. Por que ele não queria demitir o Mauro Cid? Ele não queria demitir, o Lula exigiu, ele não demitiu e caiu. Portanto, as Forças Armadas foram essenciais para a eleição do inominável, militarizaram o governo, governaram durante 4 anos, entraram numa arapuca de desgaste monumental com a Covid, com a atrapalhada, com a crise ambiental, com a crise econômica, com a crise social e no plano internacional, e agora eles querem fazer um recuo para diminuir danos e perdas. É só isso que eles querem. E, no meu modo de entender, a esquerda não pode repetir os erros da história. Foi assim em 55 com Juscelino, depois do suicídio Vargas, foi assim em 61 com o parlamentarismo às avessas, foi assim em 64, foi assim, inclusive, no governo da Nova República, que eles chantageavam a Fernando Henrique Cardoso quando criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos e a Comissão de Anistia. Foi assim no governo Lula, quando o Lula demitiu o Viegas, ministro da Defesa. Foi assim com a Dilma por causa da Comissão da Verdade. Portanto, essa concepção autoritária, tutelar, midiática, autonomista das Forças Armadas, como se eles fossem donos do Estado e da nação, tem que ser democraticamente enfrentada. No meu modo de entender, o governo até agora não enfrentou corretamente essa tutela militar. Não teve transição na área da defesa, a solução para o GSI não foi a melhor. Eu acho que nós estamos tateando. E é perigoso. Isso é muito perigoso, porque o passado não pode ser abandonado. Não se trata de revanchismo, trata de memória. E esse passado não sendo avaliado, ele fica lá no fundão e volta, como aconteceu em 2016. O golpe de 2016 teve o braço militar. Aonde o inominável lançou a candidatura dele? Na AMAN. Quem foi os 2 generais que ocuparam o gabinete do Toffoli? O Toffoli que agora é citado por aquela comissão de juristas por eles. E os twitters do general Vilas Boas. E agora o Bolsonaro se encontrando com Vilas Boas. E o general Heleno, que saiu do governo Lula por indisciplina, porque questionou a reserva dos Yanomamis. Quer dizer, as Forças Armadas botaram as digitais. Tem que separar o joio do trigo, tem que desbolsonarizar. E, no meu modo de entender, com esse ministro da Defesa, nós não vamos fazer esse processo para discutir uma política de defesa, para discutir qual é o futuro das Forças Armadas,
qual é a concepção dissuasória, que não tem nada a ver com segurança pública, tem que ser desmilitarizada. Então, eu estou preocupado. Por quê, Paulo? Para terminar. Porque essa blindagem vai desgastar o governo, porque toda hora aparece fato novo e o governo fica só respondendo. Não é assim que se trabalha com a questão das Forças Armadas e dos militares. Rebeca. Oi. Temos comentários aqui, professor, e eu tenho uma pergunta também, viu? Muita gente parabenizando aqui a sua participação no nosso programa. O Alexandre Suertes dizendo, ótimo ouvir o Genuíno, o passado realmente não pode ser abandonado. Diálogos Subversivos escreveu, concordo plenamente com o Genuíno. Não houve transição na área da defesa e todo trauma passado sempre tende a retornar. Precisamos dar um basta nessas Forças Armadas. E aí, Genuíno, já pego esse gancho para te perguntar, né? A gente está discutindo aqui desde mais cedo sobre essa questão das castas, né? Dessas famílias. O que são essas famílias militares e por que isso se mantém até hoje, né? O Antônio Luiz, ele citou a atriz Maite Proença, que nunca casou, né? Nunca mais se casou para não perder a alta pensão que ela recebe. E explica um pouco melhor para a gente como que se dá essa questão das famílias militares, né? O conceito, né? Que conceito é esse de família militar, né, Rebeca? É um conceito interessante, né? Esse é um conceito que expressa desde a Constituição de 91, a primeira Constituição republicana, passando por 34, 46, 67, e inclusive 88, que os militares eles se constituem um corpo à parte, porque eles acham que fundaram o país, o Estado e a nação e a pátria. E eles estão acima de tudo e de todos. Portanto, eles têm privilégios corporativos. É a justiça militar para eles. A justiça militar. Aposentadorias, inclusive com essas anomalias para filhas e filhos de militares. A questão, por exemplo, o novo ajuste fiscal. Não sei se sabia, Mauro, mas o novo ajuste fiscal, quando coloca aquelas limitações para o teto, as Forças Armadas não estão dentro das limitações. Os investimentos... não sabia, não está no teto? As Forças Armadas? Não está não, aquilo ali está fora do teto. As Forças Armadas estão fora do teto. Assim como não entrar naquele orçamento, vamos dizer assim, arrochado do governo golpista Temer e depois Bolsonaro. Portanto, porque esse é um autoritarismo que gera um corporativismo de privilégio. Você se lembra que na época da Covid, os hospitais militares tinham vagas, mas não internavam o que estava reservado para os militares. Então, há esse corpo próprio. Isso é, no meu modo de entender, um privilégio inaceitável. Agora, o Zé Múcio falou ontem que precisa de 2% do orçamento para a defesa, que é a exigência da OTAN. Por que 2%? Por que aqui não é menos? Isso vai fazer o quê com esse dinheiro? Portanto, você tem mais de 80% do orçamento das Forças Armadas comprometido com o pessoal, salários, aposentadorias e esse tipo de privilégio. E o aparelhamento, o acesso à tecnologia, investimento, não é secundário. As Forças Armadas entraram num terreno pantanoso de desgaste, porque fizeram o inominável, se comprometeram com ele, e agora a digital do golpe está aparecendo. E você viu no relatório da Polícia Federal, os coronéis dizendo, porra, estava tão bom para nós, uma viagem aqui, uma viagem lá, não sei se você viu essa passagem. Dizendo, uma boquinha aqui, uma boquinha lá, e agora vai acabar com tudo isso, vamos enfrentar. Então, quando eles falam em nome da pátria, em nome deles, essa é uma concepção autoritária. Eles restauraram a ideia de poder moderador do reacionário Ives Gandra. A ideia do poder moderador do 142, que é um poder acima de tudo e de todos. E essa nota que você apresentou aí, do Opera Mundi, a transcrição dela é verdade. Eles se colocaram como força moderadora. Força moderadora que está acima dos poderes constitucionais, acima da soberania popular. E, no meu modo de entender, o apaziguamento do governo Lula com a cúpula militar não foi o melhor caminho que produziu a indicação do Zé Múcio. No meu modo de entender. O Mauro Cid, ele estava na comitiva do Zé Múcio quando recebeu os militares americanos para um colóquio.
Quer dizer, esse Lawande ia para os Estados Unidos para fazer curso especial. Esse pessoal é assim. Na ditadura, onde é que estava o Ustra, que a Beth bem descobriu? Lá no Paraguai, no Uruguai, no Montevidéu. Portanto, eles tentam se esconder. E o aval que eles têm é o que o comandante do Exército diz hoje: nenhum será afastado de suas funções. Um aspecto interessante, Genuíno, você falou a questão dos coronéis, né? Porque uma coisa importante na esfera militar é que quem de fato comanda, controla a tropa é o coronel, não é o general. Claro, é coronel. O general está no gabinete, é o coronel que comanda. E uma característica interessante desse grupo de WhatsApp do Mauro Cid é que eram praticamente todos coronéis das Forças Especiais do Exército. Forças Especiais do Exército são a elite do Exército, né, Genuíno? Várias tropa de choque, é a tropa de choque do Exército. Oi? Não tem a rota, não tem o BOP. Forças Especiais é a tropa de choque do Exército Brasileiro. Inclusive, eles estão discutindo o prestígio, o privilégio que essas forças especiais estão tendo. Você sabe, Mário, que na época da ditadura, o que era a chamada tropa de choque e a vanguarda do Exército? O pessoal vinculado ao DOI-CODE. Agora são forças especiais. O comandante do Exército do Bolsonaro, o Freire Gomes, era a tropa especial. O general Arruda, que o Lula demitiu, era a força especial. Tá certo? O Mauro Cid tinha sido designado para ser comandante de um batalhão estratégico. Força especial. Só para explicar, Mauro, a brigada... em Brasília e dar o golpe, né? A defesa de Brasília é feita pela brigada de força especial em Goiânia. Essa brigada chegou a ser comandada pelo Freire Gomes, que depois virou ministro do Exército, comandante do Exército. Tem uma tropa terrestre que defende Brasília. Quem ia comandar essa tropa terrestre? O Mauro Cid. E o Lula demitiu o Arruda porque o general Arruda não aceitou a demissão do Mauro Cid. Quer dizer, o que puder, eles encobrem. Agora, estão administrando danos e perda, aparecendo como não tem nada com isso, vamos para o apaziguamento, não é hora de olhar o passado. É o discurso que prevaleceu na transição de 79 a 85, e a gente sabe aonde isso deu, onde chegou. Agora, uma questão, Genuíno, depois eu já quero te chamar de novo, Rebeca. Tem gente que diz o seguinte: é uma contradição em termos da expressão inteligência militar, né? Inteligência e militar são duas coisas que não combinam. Agora, o fato é que a estratégia é um tema crucial na formação militar. E me chamou muito a atenção, Genuíno, que você pega o ex-comandante militar no Planalto, o general Gustavo Henrique Menezes Dutra, que foi apeado do cargo. Para onde ele foi? Ele foi para o Estado-Maior do Exército para cuidar de relações internacionais do Exército. Este coronel Lawande, para onde estava indo? Ele estava indo para ser chefe ou auxiliar adjunto do adido militar na Embaixada Brasileira em Washington. Me parece, Genuíno, que tem uma inteligência aí, tem uma estratégia aí, que é o seguinte: não teve golpe ao fim e ao cabo, nós sabemos, porque o governo americano vetou. O governo Biden vetou. Mas imagino que esses militares estão contando com uma vitória do Trump nas próximas eleições e já estão assumindo, esses militares golpistas, o controle do diálogo com o exército dos Estados Unidos, porque com Trump, evidentemente, haverá sinal verde para golpe no Brasil, né? Olha, independente de sinal verde do Trump ou mesmo do Biden, a contradição entre os Estados Unidos e o mundo multipolar vai levar a um acirramento das relações dos Estados Unidos na América do Sul, a Unasul, o Conselho de Defesa Sul-Americano. E, para isso, desde 2008, no governo Obama, não era Trump, não era Obama, houve um realinhamento das Forças Armadas americanas com o Brasil. Por exemplo, o comandante do COTÉ, que é o general Teófilo, era comandante da Amazônia e autorizou treinamento com os militares americanos no Centro de Guerra na Selva, coisa que não existia antes. Os acordos feitos em relação à base de Alcântara com as Forças Armadas Americanas, que é o principal lugar para lançar míssil e foguete. E hoje o míssil e foguete é essencial na tática de guerra, e essas são as lições da guerra na Ucrânia.
E você vê que os Estados Unidos quer a América para os americanos, seja com Biden, seja com Trump. Nesse sentido, há um realinhamento. Por exemplo, antes da reunião do Lula com os presidentes da América do Sul, quem visitou o ministro da Defesa? A senhora que comanda a 4ª Frota do Atlântico, que o Brasil chegou, para efeito de enganação, ter o vice-comando, o general brasileiro. Portanto, esse alinhamento é mais do que evidente. É tanto que o Lula tem que avaliar como é que faz uma política externa sul-sul, soberana e ativa, com BRICS, com relações com a África, com a China, com a Rússia, com a Ásia, mantendo na área da defesa essa política de privilegiar a relação com os Estados Unidos. É mais ou menos, Mauro, o que aconteceu na Justiça. A gente falava em relação sul-sul, mas no campo do direito a gente bebia no direito penal americano do Departamento de Justiça que produziu o Mensalão e Lava Jato. Isso é uma contradição que tem que ser enfrentada. E, no meu modo de entender, o governo Lula tem uma oportunidade histórica de fazer a mudança nas Forças Armadas. Primeiro, que elas não estão com tanta força. Segundo, eles entraram numa situação desastrosa com o inominável. E o governo pode fazer mudanças necessárias. Primeiro, a subordinação dos militares ao poder soberano civil. 2, a questão da garantia da lei e da ordem sair do artigo 142 e desmilitarizar a segurança pública. 3, a PEC da quarentena. Militar, para exercer um cargo político, ele tem que ficar um período fora da carreira. E redefinir a justiça militar, Mauro. Vai ter um pepino. Como é que esses militares citados vão ser julgados e investigados pela justiça igual aos civis ou não? Então, são questões que o governo poderia estar definindo com maior clareza. E o grande problema é o governo não ter tomado a iniciativa de promover uma grande conferência sobre política nacional de defesa. E, aliás, eu me espelho aqui nos artigos da Denise Assis, do Florestan Fernandes e do Manuel Domingos. O Manuel Domingos faz um artigo hoje que chama Blindagem Trincada, que são intelectuais, jornalistas que pensam a questão democrática das Forças Armadas. E o que elas fizeram com o inominável, nós não podemos passar a mão na cabeça. Não pode. Para mim, eu faço essa cobrança ao governo Lula. Legal. Ô, Mauro. Rebeca, fala. Oi, tem uma pergunta aqui, né? Um comentário enquanto o Genuíno falava sobre o que pode ser feito, né, como medidas para mudar esse cenário. E a Renata Rodrigues, ela diz aqui, né? Quantos outros militares ligados a esse esquema bolsonarista ainda não estão ocupando cargos de estratégia, né? Retiram-se uns, mas e o todo, né? Como que a gente pode melhorar essa visão geral, esse cenário geral mesmo dos militares aqui no Brasil? Desbolsonarização, Rebeca. Tem que desbolsonarizar. As Forças Armadas foram cooptadas, foram capturadas. Elas produziram o inominável. Não é o Bolsonaro que chamou, elas chamaram o Bolsonaro para ser candidato, para ser viabilizado. Por que teve a intervenção no Rio de Janeiro com o Braga Neto? Para onde é que vai o Braga Neto? Casa Civil, ministro da Defesa. O problema é esse. Está claro, Mauro, assim como estava claro em 64, como estava claro em 55, como estava claro na Constituinte. Se nós não avançarmos numa postura democrática para submeter o aparelho militar à soberania do poder civil, e o poder... Olha o que está acontecendo com o GSI, Gabinete de Segurança Institucional. O governo devia ter extinto. Não extinguiu? Aí vem agora uma disputa com a Polícia Federal, porque é um general de 4 estrelas. Por que o GSI é estratégico e você está falando da inteligência, Mauro? É porque o GSI controla o Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIM, e a inteligência do COAF, das 3 Forças Armadas, da Polícia Federal, P2, das PMs, tudo integra um sistema sob o comando do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso para mediar quando ele criou o Ministério da Defesa. Os militares não abrem mão de estar no topo do poder, que é o Palácio do Planalto. E nós erramos em não extinguir o GSI. Para encerrar, Genuíno, uma questão.
Um elemento chave nas articulações golpistas sempre foi o trânsito entre os quartéis e os políticos civis de direita ou de extrema direita, né? Esse diálogo entre eles. O Castelo Branco, o general Castelo Branco, foi presidente do Brasil, falava das vivandeiras, né, que cercam os quartéis. A gente viu uma expressão até caricata disso com esta mobilização no ano passado dessa turba que foi para frente dos quartéis exigir golpe. Dá para notar, você tem notícia de movimento desses políticos de extrema-direita em diálogo e insuflando e convocando e conspirando com os militares? Ou ainda o auge foi a preparação da intentona de 8 de janeiro. Parte do agronegócio, parte das transportadoras, parte das grandes redes de distribuição na área do comércio tiveram vinculados. Agora eles estão se distanciando, mas esse distanciamento é tático, é de ocasião, porque o desgaste está muito grande. Nós não podemos ter ilusão nisso, mais ou menos o que aconteceu com a transição de 85. A campanha das diretas, acordo com o Tancredo e o general Leônidas, a gente achou que o Brasil estava rumando para uma democracia estável. Olha o que aconteceu em 2016. Portanto, essa ideia da tutela, ela é da concepção doutrinária que vem da República. Todas as 6 constituições. Nós perdemos essa disputa na Assembleia Nacional Constituinte. E o próprio general Leônidas, que era o principal ministro da área militar, ele falou para o jornal Valor: ganhamos todas na Constituinte. Ele fala isso claramente, está transcrito nas suas memórias, no Centro de Documentação da AGV. Portanto, nós temos um momento crucial. Eu costumo dizer, Mauro, que nós temos 3 questões de Estado cruciais. A primeira é essa questão militar, a segunda é o sistema de justiça, com tudo isso que está aparecendo da Lava Jato. Isso não foi por acaso, nem da cabeça do Moro, nem da Deltan. E terceiro, o sistema eleitoral e partidário que produz um Congresso, que é essa fotografia que todo dia vocês podem relatar e colocar cores nela. Orçamento secreto, emenda impositiva e o sistema eleitoral uninominal. E o peso do eleitor para deputado, que é diferente do peso do eleitor para presidente. É um tema que o Antônio Martins também foi seu aluno lá no Colégio Equipe, do portal Outras Palavras, tem trazido, que nós precisamos ir além da formulação marxista tradicional da luta de classes para trabalhar com o conceito de castas, né? Existe uma casta militar, uma casta no Poder Judiciário e uma casta parlamentar que, evidentemente, a serviço da chamada burguesia, mas que se compõe em castas que começam a trabalhar até com uma relativa autonomia e sistemas de extensão do poder e autoproteção cada vez mais fortes e que impactam fortemente, pesam, inclusive financeiramente, sobre o Estado brasileiro, né? O tema das castas é um tema da ordem do dia, né, Júnior? Claro, porque essas castas, Mauro, são frações de classe, grupos de interesses, grandes corporações, por exemplo, as Big Techs, por exemplo, os meios de comunicação abertos. A questão, por exemplo, dos privilégios do sistema de justiça. A corporação militar, eles formam grupos, bolhas, que se alimentam de privilégios, de vantagens, e a maioria da população. A PGR, o que é a PGR, Mauro? A PGR virou isso, a Procuradoria-Geral da República. Salários altos, vantagens indevidas para definir a eleição de quem entra na lista para ser Procurador-Geral da República. As instituições foram contaminadas pelo golpe de 2016 e pelo inominável. Portanto, elas estão doentes. É necessária uma reforma profunda. Por isso que, no futuro, eu advogo uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana. Não agora. Porque como é que você vai mexer com essas questões de Estado? Olhe bem, e a questão econômica? E a questão social? São questões essenciais para a gente pensar um Brasil democrático, justo e soberano. Legal. Obrigado, Genuíno. Até terça-feira que vem, acho que está aí a sua advertência, mais uma vez, sobre a questão militar.
né? De uma semana para outra, o fantasma que estava no armário saiu do armário de novo, né? E vai continuar no armário. A diferença, Mauro, é que agora, com tudo que está acontecendo, essa blindagem vai ficar trincada, porque toda semana aparece um celular falante, como diz o Miro Borges. Legal. Obrigado, Genuíno. Um abração. Um abração, tchau. Tchau.